Boa noite. Vamos aguardando aqui. Vamos ver quem entra aqui comigo. Boa noite. Tudo bem por aí? Estou aguardando aqui um pouquinho, ver quem entra aqui com a gente. Essa live era para ter acontecido ontem, mas como a gente não precisa ficar padronizando tudo, né? Tudo muito certo. Acho que a gente também tem que deixar se surpreender pela vida, pelos movimentos. Então, ontem não foi possível. Então, marquei de fazer essa live hoje. Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre que lugar eu ocupo na minha família. E que eu acho que é um assunto muito importante. É um assunto que faz parte aí, é muito intenso, muito vivo na minha jornada desse autoconhecimento. Boa noite, Sabrina. Obrigada por estar aqui comigo. E quando a gente fala, né, sobre o meu lugar na família, eu gostaria até de começar a falar nisso, né, sobre a visão sistêmica, como que eu achei esse lugar na minha família, qual foi essa minha trajetória. Vocês estão me ouvindo bem? Até se puderem me falar, tá? Eu tive um probleminha técnico aqui. Sim, Sabrina, assunto relevante. Então, como eu estava falando, desculpa aqui ter cortado. Perguntei se você está me ouvindo. Ah, tá ótimo, então obrigada. É um assunto super importante, né? É uma das leis que regem essa filosofia que são as constelações familiares, né? E uma filosofia de vida que, para mim, quando eu conheci as constelações, tá certo, obrigada. Quando eu conheci as constelações familiares, eu pude aí sim tomar consciência de que lugar que eu estava no meu sistema, quais eram as consequências desse lugar, que estava assim pesado, estava bem pesado, e fez muita diferença na minha vida, né? Eu pude me mover, eu pude sair desse lugar e estar agora caminhando, né, com outro olhar. Então, para mim, assim, foi... Ontem me veio esse tema em mente e eu falei assim, hoje eu quero falar sobre isso. Então, se vocês até quiserem convidar alguém para participar, para estar aqui conosco, que vai ser bem bacana estar falando sobre isso. Eu vou aguardar só mais um pouquinho. Estava fazendo uma introduçãozinha aqui. Hoje, na verdade, essa live era até para acontecer também no Face. Mas aí eu tive um problema técnico aqui e não consegui colocar os dois juntos para eu não ficar olhando para uma câmera e para outra, então fiquei aqui só no Instagram. Mas vamos lá, vou começar a falar. Então é o seguinte, né? Quando a gente fala, que lugar que eu ocupo na minha família? Eu trago aqui nesse primeiro momento
essa questão, né? Que nós viemos aqui de uma família, dos nossos pais, né? Nossa primeira referência a nossos pais. Então temos aquele núcleo ali, pai, mãe, você, teus irmãos, quem tem irmão, um irmão, dois irmãos, três irmãos, estão ali naquele núcleo. E como que é, né? Como que as pessoas se relacionam dentro de uma casa? Como que os pais lidam com esses filhos? Como que esses filhos se dirigem a esse pai, a essa mãe? Como que esses irmãos se relacionam? Como que é isso aí para vocês? Os pais, né? Muitos pais hoje em dia também com essa ânsia de suprir a necessidade dos filhos, até pela demanda que nós temos do trabalho, de estarmos muitas horas fora de casa, e até tentar de uma forma assim, né, a gente suprir essa ausência, a gente acaba até cedendo, né? Eu falo a gente, né? Porque também sou mãe. E às vezes os pais acabam cedendo e além da conta, e muitas vezes se colocando até naquela postura de amigos dos filhos, né? Como que é isso aí para vocês, né? Vocês têm um pai, uma mãe que são seus amigos? Aí, quem já não ouviu, né? E quem já não falou? Minha mãe é minha melhor amiga, meu pai é meu melhor amigo. Sim, mas a gente tem que ver a conotação desse amigo, né? Porque quando um pai, uma mãe, ele se torna amigo dos filhos, ele também sai do lugar dele, de autoridade. Porque como que os amigos se tratam, né? Como que é a relação de amizade? Acho que é bem diferente de uma relação de pais e filho. E muitas das vezes também o filho, ele acaba olhando para aqueles pais, vendo a dinâmica que o pai e a mãe têm ali, e acaba entrando no meio desse casal. Acaba tomando às vezes as dores da mãe, acaba tomando as dores do pai e também sai do lugar de filho. Eu posso dizer que eu conheço esse lugar porque por muito tempo eu estive bem em desordem, né? E a gente fala, né, que sem ordem não há progresso. E fiquei muito tempo fora do meu lugar, muitas vezes de filha, porque eu me achava a melhor amiga da minha mãe e muitas das vezes tomando as dores da minha mãe, e também me achava bem maior que o meu irmão, que é o primogênito. Então imagina, né? Uma filha caçula. Boa noite, Dolores. Uma filha caçula, maior que o irmão mais velho ali, né? E ainda amiga da mamãe e filhinha da mamãe, né? Como que é isso? Como que a gente vai para a vida? Que força que a gente tem, né, quando a gente tá nesse lugar errado? Então aí vem as brigas entre os irmãos, você acaba, de certa forma, excluindo o outro genitor, porque você toma a dor daquela mãe, né, ou daquele pai, e exclui o outro, né? E nunca tá bom, né, gente? Nunca tá bom. E como, falando disso de ir para a vida, né? Como que a gente vai para a vida com a nossa metade? Mais uma vez eu falo disso aqui. Porque somos pai e mãe. E quando a gente entra nesse mecanismo de excluir um dos pais, não por vontade própria, tá? Vamos deixar bem claro aqui que todos os movimentos são inconscientes. Então, nós vemos a nossa mãe, às vezes, na relação como a parte mais frágil. No meu caso, por exemplo, minha mãe era dona de casa. Às vezes, né, comentava que
tinha deixado de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, de certa forma, eu acho que eu tinha um olhar que meu pai tinha uma vida, teve mais oportunidades que a minha mãe. Mas a gente não faz esses movimentos de tomar as dores de um e ficar contra o outro, digo assim, às vezes até não é ficar contra o outro, mas ficar muito próximo a um deles, né? Inconsciente. Então aí você vai para a sua vida dessa forma, só com um deles próximo a você. E quando isso acontece quando a gente é muito novo, qual que é o movimento? Lá na frente, as coisas se invertem, porque aí aquele pai, aquela mãe que você estava lá defendendo, vem um sentimento de raiva de que, na verdade, você... Por que a raiva? Porque você está excluindo o outro pai, né, o outro genitor da tua vida. E muitas das vezes você acaba querendo resgatar aquele que falta e ficando com raiva do outro que meio que excluiu esse, né? Como que eu vou para a vida só com um? Então, são esses movimentos, até se vocês quiserem comentar algo aqui. E então nós vemos no nosso sistema familiar pais com a precedência vieram antes e os filhos depois. Boa noite, Camila. E também, né, nessa ordem dos irmãos, né? Comento também nisso, porque, como eu disse, como irmã caçula que sou, como eu brigava com o meu irmão, mandando nele. Eu era a pessoa que dava as ordens. E por muito, muito tempo eu me afastei do meu irmão. Boa noite. Me afastei dele porque eu achava que eu era melhor. Inconscientemente, né? Depois as fichas caem. Boa noite, Fabi, minha amiga também. Que bom que vocês estão aqui. Quero que vocês participem aqui comigo, viu? Porque eu estou aqui contando a minha trajetória também. Então, eu nesse movimento de achar que eu era inconsciente, tá? Mas assim, eu brigava muito com o meu irmão, achava que dava conta de tudo. E aí, nesse movimento do autoconhecimento, desse processo de autoconhecimento, quando eu fui analisar tudo isso, desse lugar que eu estava com os meus pais, nesse lugar que eu estava com o meu irmão, eu pude ver, né, que a questão era comigo. E não é fácil, né? Não é fácil a gente sair desse papel de vítima, de que tá pesado para mim e de que ninguém me entende, para você olhar para dentro e assumir a responsabilidade. Mas isso, gente, a gente tem que olhar também que é um movimento que a gente faz por amor. A gente faz por amor ao nosso sistema. Então, muitas das vezes, se nos foi permitido entrarmos num lugar que não era nosso, de repente virando a mãe da mãe, a mãe do pai, filhinha da mamãe, filhinha do papai, o marido da mãe, a esposa do pai, foi porque também esses pais olhavam em outra direção. Eles também poderiam estar, como vocês, como eu, olhando também para uma dor do nosso sistema. Talvez lá minha avó tinha questões com a minha mãe, né? Minha mãe tinha questões com a minha avó. E nós vamos recebendo essas informações. Nós, mulheres, nós temos uma ligação muito forte com a nossa mãe. Né? Nossa mãe, que passamos lá 9 meses na barriga dela.
E a mulher, quando está grávida, também está plena, né? Repleta ali. E é uma simbiose muito grande nossa com a nossa mãe. Então, se essa mãe é uma mãe que ela já traz as questões dela, com a mãe dela, com esse sistema todo, estão ali essas informações. E nós, com o nosso Wi-Fi ali, com a nossa anteninha, captamos tudo isso. Né? E vamos carregando essas informações também. E aí, assim, o que eu quero também colocar aqui, que dentro desse nosso primeiro núcleo familiar aí, que é o pai, mãe e os filhos, quando a gente entra nessa postura, por exemplo, né, de estar ali nessa figura no meio dos pais, protegendo um deles, excluindo o outro inconscientemente, nós também entramos numa triangulação onde um assume a postura de vítima, o outro assume a postura do perpetrador e o outro de salvador. E vira ali um ciclo vicioso, até mesmo posso dizer doentio, porque onde sempre vai ter uma vítima, vai ter um perpetrador. Para o perpetrador tem que ter uma vítima e vai ter que ter um salvador. Então, se você olhar hoje para o seu sistema familiar, será que você está numa postura dessa? Será que você está numa postura que sempre está ali reclamando, está difícil, você não vê solução, deixam tudo para você, nossa, está muito cansativo, ai, seus pais dependem de você. Que arrogância, né, gente? A gente fala que os nossos pais dependem de nós. Eles nos deram a vida e dependem de nós, né? É claro que chega um momento, e até por outras questões, pode ser sim, né, que nossos pais precisem da nosso auxílio financeiro. Mas a gente pode sim prestar esse auxílio quando nos é solicitado e também de uma forma do nosso lugar de filhos. Só que às vezes também, aí a gente vê, né? Um filho que assume essa postura do ajudar, muitas das vezes ele entra num enfrentamento com aqueles pais que ele se acha no direito de dar ordens naquela casa. Porque eu pago aqui, como que é isso? Eu tenho o direito de fazer tudo aqui, tudo nessa casa. Será? Ou será que você está naquele papel, né? De estar apontando o dedo, de estar questionando tudo ali? Ou mais, ou você está nesse papel de salvador, que você precisa salvar seus pais, ou algum irmão, enfim. Você precisa ficar nesse movimento. Como que é isso? E aí nós vamos, né, caminhando para outros exemplos, né? Que hoje eu trouxe esse tema, o meu lugar na minha família, porque voltando nisso, né? Quando eu pude acordar para esse movimento, e comecei a sair desse lugar, que não é fácil, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas se mantêm aí porque é quentinho, né? É bom ficar onde é conhecido, onde a gente já sabe como agir. Tá ruim, mas, né? Mas a gente vai levando. Agora você começar a mudar a sua postura, vai ficar estranho, vão achar que você tá estranha. Mas para mim, assim, foi o momento de começar a soltar. Quando eu comecei a ocupar o meu lugar só de filha e de irmã mais nova, nossa, foi muito leve. Foi muito leve. E hoje eu gosto muito de falar disso. Boa noite, Rô.
Gosto muito de falar desse tema porque se eu tive benefícios nisso, né, muitas pessoas podem ter. E eu sei que tem muitas mulheres aí ainda com os seus 30 e poucos anos, 40 anos, que moram com os pais. Boa noite, querida. Moram com os pais, não sabem como sair da casa dos pais, porque se sentem muito vinculadas a esses pais. E quanto mais velhos nós ficamos, direto de Minas. Ai, eu tô chique, hein, gente? Muito obrigada, hein? Tô com audiência em Minas. Minas e também aqui, Camila, em Goiás, hein? Olha, eu tô bem, hein, de amigas. Ai, me perdi aqui, pessoal. Mas, nossa, me perdi completamente. Eu fui aqui brincar com a minha amiga. Mas a gente, nesse lugar, vou tentar trazer outra coisa aqui. Mas nesse lugar que a gente fica que é muito cômodo, né? Ah, não, eu estava falando aqui de você ser já ter uma certa idade e estar morando com os pais, né? Muitos homens, muitas mulheres. E que dinâmica que é essa, né? Que dinâmica ainda é essa que a gente tá lá junto com os pais? E que dinâmica também é essa da mãe, né? Dessa mãe que não conseguiu também dar esse passo de estar ali, né, como dando segurança, sim, mas estimulando a autonomia do filho, da filha. Mas talvez a sua mãe, ela não conseguiu dar esse passo de estimular a tua saída de casa, a tua autonomia, né, cortar esse cordão. Por quê? Talvez também porque ela estava olhando por uma dor dela. Ela também tem um vazio ali. E esses sistemas, né, quando a gente cria essa relação aí de muito elo, de muita ligação, que se chama, né, até uma relação simbiótica, ela cria essa dependência, essa codependência. Então, como que a gente dá esse passo agora de sair de casa? Muitas mulheres acabam, homens também, né, enfim, falam, né, só vou sair de casa se eu casar, aí eu vou ter uma forma, né, de sair de casa. Se eu conseguir um emprego fora, em outra cidade, se eu passar numa faculdade, num concurso, aí sim eu vou ter um pretexto. Olha como é pesado. Obrigada, Rué. Tava dizendo sair de casa. Peguei aqui, consegui. E eu me via nessa situação, gente, porque eu pensava, né? Eu, eu queria muito, né, ter minha vida, né, seguir, né, minha vida, mas algo me prendia ali na minha casa, na casa dos meus pais. E era uma e essa dinâmica foi muito difícil, né, de ir se cortando para que o meu pai volte a ser o marido da minha mãe. Eles sim são, eles têm uma relação de casal, o equilíbrio ali entre eles, um é companheiro do outro. Eu voltar para o lugar de filha, né, não deixar eles, né, com os assuntos deles, porque vamos colocar, tem casais aí há 50 anos juntos. E se um filho disser que tá bravo com o pai, com a mãe, porque um falou torto com o outro, gente, quem é você para achar alguma coisa? Eles estão há 50 anos juntos. Então, eles que devem saber o que é bom para eles, e não nós. Nós somos muito pequenos, né? Frente a tudo isso. Então, é isso, né? A gente precisa olhar, porque esse movimento parece. Às vezes a gente não dá muita importância para isso, mas ele vai refletindo na tua vida financeira,
Porque a partir do momento que você passa a estar dentro desse núcleo, ainda, por exemplo, nessa idade, será que você está utilizando o seu dinheiro da forma correta? Para a sua subsistência, para a tua vida, para o teu prazer e para realizar sonhos? Ou você está ali devolvendo, tentando devolver para os seus pais? Quantas pessoas não se pegam assim nesse movimento? Nossa, meus pais não puderam viajar, meus pais não puderam comprar esse tipo de roupa que eu uso, esse perfume importado, meus pais não tiveram, meus pais não podiam ir nesse tipo de restaurante. E agora você fica devolvendo, 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 e a tua vida tá onde? Parada. Tá lá, paradinha. Mas ainda não é suficiente, porque você ainda não enxergou isso. Aí você tenta se relacionar. E os seus relacionamentos também não dão certo. Não dá certo, porque ninguém vai ser tão bom quanto o seu pai. Para os homens, às vezes, não vai ser tão bom quanto a tua mãe. E se você está olhando para trás, né? Você está olhando lá para os seus pais, como que você olha para a vida? Como que você olha para os relacionamentos? Não olha. Me digam aí, o que vocês acham disso? E aí, mais, né? Aí vamos imaginar que aí você você casa. Aí, consegui sair de casa, casei, né? Só que o casal começa a ter atrito, porque essa mulher ainda não está na relação, nesse casamento. Ela está ainda olhando lá para a mãe dela, para o pai dela. E aqueles pais também que criaram aquela codependência estão lá se intrometendo no relacionamento dessa filha. Às vezes não é se intrometendo por mal, não, mas a carência, né? Assim, você não vai vir aqui? Vocês não vão almoçar aqui no domingo? Nossa, agora que casou não liga mais pra gente. Quem já ouviu isso aí? Eu já ouvi. Ai, se minha mãe ouve essa live aqui. Não é, que Sabrina? Oh. E aí a gente, como é que a gente faz, né? É complexo, mas olha, quando você começa a dar os seus passos, estão acostumados com essa dinâmica, e aí você começa a dar os passos para essa libertação, gente, é fantástico. Porque, veja bem, você tá lá, você se casa, conhece uma pessoa, onde você ainda tá lá cuidando dos seus pais, então você não consegue olhar para o seu marido, você não consegue olhar, de repente teve filhos, você não tá olhando para os seus filhos, e aquele copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, porque, gente, como é que fica essa relação de casal? Cadê o equilíbrio? Cadê essa mulher nessa relação? E aí, muitas das vezes acontecem dinâmicas que essa mulher é traída, e aí procura um advogado e senta lá, né? As doutoras aqui presentes me digam. Senta lá e fala: eu fui traída, né? Porque meu marido fazia tudo, cuidava da casa, cuidava dos filhos. Não estou generalizando as situações, tá, gente? Mas nessa dinâmica que eu estou contando. Mas é claro que também não estou justificando aqui que é certo trair, tá? Pelo amor de Deus. As pessoas têm que ter caráter, né? Mas o que a gente não pode é se colocar na vítima, de novo na vítima. Porque sempre vítima, sempre vai ter um perpetrador. E aí vão ter os salvadores, o papai e a mamãe lá, aí você corre para lá para chorar pro pai e pra mãe.
Será que aí a gente não tinha que estar com os nossos 50% ali também nessa relação? E os nossos filhos? Que aí você também não olha para o filho. É assim, eu trago tudo isso porque eu não vivi assim dessa forma tão intensa. Mas eu passei por essas fases. E quando o meu copo estava bem cheio, eu conheci as constelações e falei: basta, né? Agora eu vou tomar o meu lugar. E dói. Você chora, 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 dói muito. Mas aí você vai caminhando, você vai mudando o seu comportamento, você vai sabendo falar não, quando tem que falar o não, você vai se colocando em primeiro lugar, e aí você vai adultecendo, né? Vai saindo daquele lugar da vítima. Porque acredito que não, realmente eu já até ouvi isso e acredito com essa fala, que não existem vítimas, né? Nós ficamos vítimas por amor ao nosso sistema, né? Quantas coisas não acontecem. Mas isso tudo que é muito bonito, né? Porque são todas dinâmicas que nós fazemos, né? Entramos nisso tudo por amor, aquele amor incondicional que nós temos aos nossos pais. Ter recebido tanto deles, né? A vida, o carinho, os estudos, o alimento, né? Os brinquedos, tudo que eles nos deram. E a gente quer devolver tudo isso. E aí a gente se emaranha lá com as questões deles e vai carregando todas essas histórias que vêm lá de trás, de todos esses nossos ancestrais. E é muito bonito de ver esse sistema, porque uma pessoa tem que ser muito corajosa, né? Muito corajosa para olhar para tudo isso. E eu me acho, sim, muito hoje merecedora e muito corajosa de a gente poder olhar para tudo isso, poder reconhecer tudo isso e assumir um novo lugar, um novo papel, estar nessa caminhada, nessa jornada que não é fácil, mas é um passo por vez conforme a gente vai aguentando e a gente vai aprendendo e vão caindo as chaves. Então hoje eu trouxe muito isso, né? O meu lugar na minha família, porque hoje sim eu posso dizer, né? Estou nessa família, na minha família que eu formei hoje. Consegui sim parar de olhar para trás e posso auxiliar os meus pais quando eles me pedem. E não sei se alguém aqui já teve alguma questão assim, se quiser comentar. E a gente vê agora quando a gente fala de lugar, né? Não é só, claro, né, com relação, trouxe aqui muito essa questão porque faz parte da minha história, mas a gente sabe, né, também a questão da hierarquia nos relacionamentos, quando a gente também tem que reconhecer que o nosso parceiro teve outros relacionamentos. Uma noiva que pode ter sido muito importante na vida dele, uma antiga namorada, né? Não vamos falar de ex-namorada, que ex a gente fala em exclusão. Uma antiga namorada importante, uma esposa anterior. Então essa pessoa teve vida antes de chegar a você. E que bom que ela teve vida e que esses relacionamentos te mostram o quê? Liberaram essa pessoa para você.
como a gente tem que ser grata. Se não fosse esses relacionamentos não darem certo, que vieram antes de você, você não estaria com essa pessoa. Assim como também o filho, né, do seu companheiro, de repente ele tem um filho, ele também tem ali a preferência. Ele veio antes de você. A gente vê também muito na advocacia. Os pais, me veio aqui, né, os pais adotivos, que muitas das vezes levados à adoção para suprir uma necessidade ali em uma questão interna, então se colocam como os pais biológicos. Impedem que aquele filho conheça aquele pai, aquela mãe. Isso também tem muitas, né, consequências. É muito pesado. Os professores, quantos professores também, né, contam, se envolvem com as questões dos alunos e querem ali salvar, né? A gente pode ver em escolas assim mais humildes, né? Escolas públicas, que a gente vê quantas questões ali que tem daquelas crianças, que às vezes um pai está preso, aquela criança passa fome, e aquele professor, ele pega aquela criança como se fosse o seu filho, né? E esse professor também, às vezes, adoece, né? Porque ele não dá conta de ter tanto filho ali. Ele também sai do lugar dele. Olha como é importante a gente saber o nosso lugar. Então, o nosso lugar, a gente começa a olhar para esse lugar na nossa família. Sim, vamos olhar lá na nossa família que lugar que a gente ocupa. Nesse primeiro núcleo, ali com pai e mãe, somos apenas filhos, bem pequenos perante aos nossos pais. Temos uma relação ali de igualdade com os nossos irmãos. É claro que o irmão mais velho, ele sempre vai estar ali auxiliando os mais novos. Mas, né, vamos olhar para essas outras relações também, dos relacionamentos amorosos, né? Vamos olhar para esse lugar da nossa profissão. Será que a gente está, às vezes, criando até confusão? Quantos funcionários entram em verdadeira discussão, os litígios trabalhistas? Às vezes o que aquele funcionário busca não é muito bem aquela verba trabalhista ou aquele dano moral. Ele também está pedindo o amor do pai e da mãe que não teve para aquele patrão. Sabe aquela criança birrenta? É esse funcionário. Ou muitas das vezes aquele empregador também que diz assim, nossa, a gente vê muito assim também dentro da família, relações assim com a secretária do lar, né? Nossa, eu dava tudo para ela, né? Minha secretária, que ela era boa, tal, mas olha, eu dava tudo, dava roupa, comprava doces. Nossa, a gente tratava como uma pessoa da família. Olha só, me colocou na justiça. Mas que papel que você tava? Você perguntou se ela queria tudo isso? Né? Enfim, eu trago hoje então essa lei que rege a constelação familiar, porque... Oi, Jana, boa noite, Janaína. Eu trago essa lei hoje porque para mim ela é muito importante, né? É claro que as constelações sistêmicas, elas são regidas por 3 leis, né? 3 principais leis, tem outras, mas 3 principais leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio nas relações. O pertencimento, sim,
é uma lei muito importante porque nos faz dar sentido a tudo, né? Nós pertencemos a essa família, né? Somos queridos por ela, somos abraçados por esse núcleo, nós pertencemos a esse relacionamento, pertencemos a esse grupo de amigos, a essa empresa, assim, é uma questão até de subsistência mesmo, né? Isso vem até do mundo animal, né? Estar em bando, estar com o núcleo. Mas a hierarquia faz muito sentido para mim quando a gente fala de ir para a vida, né? De postura, da gente crescer. Porque se a gente não olha para onde nós estamos nos posicionando, nós vamos perder muito tempo ali. E muitas das vezes vamos até adoecer ali, carregando histórias, carregando questões que não são nossas, que não nos cabem. Então, né, a gente pode sim olhar para isso, voltar para o seu lugar, né, e olhar para a vida, fazer diferente. Os nossos pais dão conta das histórias deles. E não sei se alguém tem alguma pergunta aqui, que está aqui comigo. Eu queria, e hoje até inclusive eu coloquei uma frase até que eu quero aqui ler, né, de Jung, que ele diz assim: até você, eu coloquei nos stories, tá, do Instagram, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Não é isso, gente? A gente falava, olha só o que a vida me destinou, olha o que a vida, né, me presenteou. Agora eu vou ficar aqui, ó, pro resto da vida, cuidando dos meus pais. Olha, agora eu vou ficar aqui nesse casamento. Olha, agora eu tenho que trabalhar nesse lugar. Será? Vamos então, né, olhar para isso. Se muitas das vezes a gente não está num papel da nossa criança, e criança bem birrenta às vezes, e achando, né, que tudo ali é uma questão, nossa, estou fadado agora a ter essa vida, estou fadado agora a ter essa doença. Vamos despertar, né? Quando a gente olha, a gente toma consciência, e é isso que as constelações familiares nos trazem. Elas nos trazem consciência. Quando a gente toma consciência do que a gente está carregando, de que a gente não precisa estar nesse espaço, que isso está nos fazendo mal, a gente pode fazer diferente. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos que estiveram aqui um pouquinho comigo. Desculpe-me aí pelo tumulto do comecinho da live. Eu estava planejando hoje fazer pelo Instagram e pelo Face, não consegui. Mas queria trazer essa vivência minha. Queria deixar também essa fala aqui para mostrar, né, que é um caminho de amor, de muito amor que a gente tem e de incentivo, porque eu vivenciei muitas coisas daqui que eu falei hoje aqui e hoje estou muito feliz de ter percorrido essa trilha. Né? Essa é a nossa evolução, a gente está aqui para isso. Né? E como é bom a gente olhar para as pessoas estarem despertando, poderem utilizar essas leis no seu dia a dia, é muito bom. Obrigada, Rô. Ah, você é minha amiga do peito, hein? Minha amiga irmã.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Então, um grande beijo para vocês. Ótima noite de sábado, ótimo domingo. Fiquem com Deus. E até a próxima semana, que eu estou sempre fazendo as lives. Agora eu não vou ficar planejando muitos dias, mas sempre vou estar por aqui falando sobre um tema. Tá bem? Um grande beijo, até mais.